tá contigo. O que está acontecendo naquela região doida do mundo? Bom, primeiro, boa noite aos amigos, agradeço mais uma vez o convite do comandante, é um prazer estar com o Edilson novamente. Bom, comandante, a gente fala, no Geosmart News a gente tem falado sobre o Baluquistão já há alguns anos, né? Porque o Baluquistão, historicamente, ele tem potencial para ser uma área que a gente incluiria nos chamados arcos de crise, que estão em atividade nos últimos tempos de uma forma incrível, né? Aquela fronteira onde o Paquistão, o Afeganistão e o Irã se encontram, ela é nitroglicerina pura, ela é muito complicada. Seja pelas guerras que são travadas há muito tempo no Afeganistão, mais ao norte, seja pela instabilidade interna que no Paquistão é recorrente, a gente tem visto nos últimos meses o que está acontecendo internamente. O Paquistão ele só não é um não-estado porque ele tem um serviço de inteligência muito poderoso, o ISI, né, que é um estado dentro do estado, e ele tem armas nucleares. Ninguém quer ver um não-estado com armas nucleares, né, porque o Paquistão é um país muito complicado. E o Irã? O Irã, historicamente, ele tem uma ascendência muito forte nessa região. Eu gosto sempre de fazer uma pequena digressão histórica. Nos tempos do Shah Reza Pahlavi, essa região era estratégica para o Irã. Era política de Estado do Irã, dar apoio para os Baloks, né, para os Baluks, estabelecer limites para não haver dissidência. Eles apoiavam, tinha até uma certa autonomia no Sistão Baluquistão, porque no caso são duas províncias ali do lado iraniano que fazem parte dessa região, o Sistão e o Baluquistão. E manter um excelente relacionamento com o Paquistão. Era política de Estado iraniana. Tanto que o Shah Reza Pahlavi ele foi o primeiro a reconhecer o Paquistão como Estado independente em 1949. Sempre deu todo o apoio possível ao Paquistão. Inclusive tem uma passagem interessante, foi por causa da guerra entre a Índia e o Paquistão em 71, que resultou no fim do Paquistão Oriental e surgimento de Bangladesh, que o Shah percebeu que não dava para confiar 100% nos Estados Unidos, né? Então, percebe-se que o Irã tem uma ascendência ali naquela região. Isso foi, até certo ponto, foi bem abalado pela Revolução Islâmica de 79, os recursos do Estado iraniano diminuíram bastante, a política externa iraniana, que sempre foi muito sofisticada, ela teve uma retração. Aí teve aquele período da guerra contra o Iraque, que demandou todos os esforços do regime iraniano. Então essa fronteira, que já é naturalmente aberta, porosa, ela meio que se tornou mais problemática. O Baluquistão ele é passagem para contrabando, tráfico de drogas. Existe uma guerra não declarada, não só dos separatistas baluques, que interessante, o grupo mais forte é maoísta. Olha que coisa, os chineses têm que pagar suborno para os maoístas baluques para eles não criarem problema na região para eles, né? E a polícia iraniana, até a própria guarda revolucionária iraniana, eles travam verdadeiras guerras contra os traficantes e contrabandistas na região. Isso, inclusive, gerou uma série de problemas, porque assim como acontece em algumas outras regiões do Oriente Médio, e ali no caso mais a Ásia, né, ali a Ásia Ocidental, o contrabando e o submundo são partes institucionais das sociedades, né? A gente vê muito isso no Líbano, por exemplo, né? No Líbano a gente escuta falar muito do noticiário, a guerra, ataques, mas muitas vezes são acertos entre bandos armados. Isso era muito comum na época da Guerra Civil Libanesa, né? O fato é que, junte-se tudo isso nessa equação, nós temos uma região altamente explosiva. E tem um detalhe, como a gente fala já há muitos anos sobre isso no Geosmart News. Por que o Baluquistão é tão importante? Porque é o único trecho da Rota da Seda chinesa que efetivamente funciona. Se vocês pegarem o mapa do Paquistão, vocês vão ver que tem o porto de Gwadar no sul, um território paquistanês que sai para o Índico,
Esse porto ele é arrendado pelos chineses, foram os chineses que construíram esse porto. Ele é fundamental na Rota da Seda, ele liga o Índico até o território chinês em Xinjiang, que é bem na China Ocidental. É uma área extremamente estratégica. E de Xinjiang parte até Xangai, no oeste, no extremo oeste da China. Isso, esse mapa mostra bem isso, né? A localização do Paquistão, né? Vocês podem ver Gadar aqui no sul, isso mesmo, nessa região, né? Fica que seria a região do Baluquistão paquistanês. E em direção ao oeste, mais ou menos 100 quilômetros ao oeste, aí é que vem uma coisa muito interessante, até irônica. Tem o porto de Chabahar, no Irã. E o porto de Chabahar foi construído com o apoio dos indianos, que são adversários dos chineses. E também fica dentro do Baluquistão-Sistão, né, no caso da parte iraniana. Então, os amigos já devem ter entendido que se houver um levante, ou um movimento separatista, ou uma guerra civil, ou um conflito fronteiriço muito grave, a China vai ser diretamente afetada. Ela poderá vir a ser diretamente afetada. E o Irã... É uma região bastante acidentada, né, Paulo? Muito complexa a situação. Muito montanhoso. Pode falar, por favor, Edilson. Não, desculpa, eu só comentei montanhosa, uma região extremamente montanhosa. Sim, montanhosa, tem muitos desertos, inclusive no passado, a famosa campanha de Alexandre o Grande em direção à Índia, né, que na verdade foi até o Punjab, no Paquistão, na região do Paquistão que ele chegou. No retorno dele do território que ele conquistou na Índia, uma parte do exército foi por mar, né, até o Golfo Pérsico. Ele e vários dos soldados deles passaram pela Gedrósia, né, famosa a retirada pela Gedrósia, que dizem que foi um inferno. Gedrósia nada mais é do que o Baluquistão. É um terreno extremamente inóspito, não sei se procede a informação, dizem que no verão chega a fazer 60 graus, tem montanhas, desertos, e ao mesmo tempo tem um litoral muito interessante ali, tem aquelas falésias, o próprio Porto de Gadar foi construído em um cenário assim, é muito interessante a região, só que é um barril de pólvora, inclusive segundo os informes que são divulgados, a guerra que é travada entre o serviço de segurança iraniano e os traficantes do Baluquistão, na verdade é uma guerra contra a inteligência ocidental, porque quem tem uma presença muito forte ali é o MI6 britânico, inclusive operando através do próprio Paquistão, né? Porque os britânicos tiveram portos nessa região no século XVIII, século XIX. Seria isso para introduzir, meus amigos.